Quando você olha para uma interface, o que você pensa em fazer primeiro? Clicar em alguma coisa, dar risada ou chorar? Oi, tudo bem? Eu sou o Daniel e hoje a gente vai continuar falando a respeito de interface, que foi o assunto do outro vídeo, o que é uma interface. Então se você não assistiu ainda, assiste porque é um vídeo muito legal. E se você é preguiçoso, para você não ficar aqui, sei lá, mais perdido que gato em dia de mudança, uma interface é a camada de comunicação entre uma pessoa e um sistema ou entre dois sistemas. Então eu resumi e eu sou muito legal por isso. Pode agradecer aí no comentário. Valeu! Quando a gente fala a respeito de interface, a primeira coisa que eu gosto de pensar é que uma interface, supondo que você tenha que ter uma interface visual no sistema, ela deveria ser fácil de ser utilizada. Então alguém que vai utilizar aquilo pela primeira vez, ele tem que achar que aquilo é fácil, que aquilo é intuitivo. Aliás, o Cooper prefere usar o termo familiar do que o termo intuitivo, que é levemente diferente. Então normalmente quando a gente fala de intuição no uso de alguma coisa, quer dizer que você vai fazer uma ação seguindo o seu coraçãozinho. Então você vai seguir o seu coração e vai fazer aquela ação imaginando uma coisa que você falou assim, eu acho que é isso, e você vai fazer e tomara que seja isso. Se for isso, beleza, na segunda vez que você vai fazer, você já entendeu o que é. Então você tem essa expectativa de que aquilo é daquele jeito. A hora que você faz, seguindo o seu coração, deu certo ou deu errado. Acontece um negócio chamado feedback, né? Quando você usa, acontece um feedback do sistema para você. Então eu vou lá e, sei lá, clico no botão, dá aquele feedback e falo, legal, era o que eu esperava. Então aquilo ali faz com que você se sinta mais seguro e você vai usar aquilo de maneira mais fácil por causa disso. Já alguma coisa que é familiar funciona levemente diferente. Quer dizer que você vai bater o olho e antes mesmo de você fazer uma ação, você vai reconhecer aquilo. Você vai olhar para um objeto e falar, eu sei o que é esse objeto, eu já vi ele antes. Então para isso designers utilizam muitos patterns ou padrões. Então você já sabe que, se tem uma caixinha com uma lupa do lado, isso aí deve ser um botão de busca. Então o usuário, a hora que ele bate o olho, ele já sabe, antes de fazer, já sei o que é isso. Porque lembra, essas duas coisas são importantes para o usuário. Conseguir reconhecer coisas sem ter que ficar pensando muito, você não ter nenhuma surpresa na hora de usar, são coisas que criam um maior conforto, quer dizer, elas melhoram a experiência do usuário. Porque a gente tem que pensar no seguinte, quando você tem uma interface, você tem um livro, inclusive, Não Me Faça Pensar, e não é não me faça pensar no sentido de emburrecimento, é não me faça pensar a respeito da interface. A pessoa que está usando uma interface não está usando a interface por causa da interface, ela está usando a interface porque ela quer realizar uma tarefa. Então o pensamento dela tem que ser a respeito da tarefa. A hora que ele entra numa tela, ele fala, eu entrei nessa tela para cadastrar um gato. Então ele vai entrar e falar assim, como que eu faço para cadastrar um gato? Ele não tem que pensar a respeito da interface. O problema dele não é esse. O problema dele é cadastrar um gato. De maneira, então, resumida, o que você quer fazer é criar elementos na interface que sejam reconhecíveis pelo usuário e que as interações sejam simples o suficiente para que um usuário, após a primeira tentativa, ele lembre daquilo, ele memorize aquilo. Ou seja, você não pode fazer um negócio que é muito complicado e não pode fazer um negócio que é inédito demais, que a pessoa vai olhar e falar, não sabe o que é. Quando a gente fala, então, assim, dessa intuitividade no sistema, ou seja, de como é que eu deixo alguém tentar fazer alguma coisa seguindo o coraçãozinho dele e dar certo e ter uma recompensa, a primeira coisa importante é você dar segurança para que o sistema não quebre quando um usuário faz alguma coisa não prevista. Repara que eu não falei que é quando o usuário faz uma coisa errada, não é ele que faz uma coisa errada, é uma coisa não prevista pelo sistema. Então quando o usuário faz alguma coisa naquela interface não prevista, o sistema não pode simplesmente pegar fogo ou fechar na cara dele ou apagar o documento dele ou coisa desse tipo. Você tem que dar segurança para ele experimentar nessa primeira tentativa, ele está fazendo experimentações. É igual você entregar para alguém uma tesoura que não tem ponta. Então você dá uma tesoura que não tem ponta para que ele possa fazer aquelas tarefas dele, por exemplo, recortar um papel, sem correr o risco dele se machucar fazendo aquilo. Então você faz uma interface que cria um ambiente seguro para aquele usuário trabalhe. Não fique pulando o erro na cara dele, que não culpe ele pelas ações erradas do próprio sistema e coisas desse tipo. Então é importante isso. Num primeiro uso, a pessoa ter segurança. Lembra que as coisas possuem uma curva de aprendizado. Quando alguém vai utilizar a primeira vez um sistema, ele às vezes não sabe nada do sistema. Então ele vai tentar usar aquilo e se o sistema for bom, se for previsível, a pessoa vai aprender rapidinho e vai virar um usuário intermediário. O Cooper diz que tem 3 níveis de usuário. Os usuários iniciantes, os intermediários e os avançados. É raro alguém virar um usuário avançado, então o mais provável é que as pessoas fiquem eternamente sabendo a média do que um sistema faz ou deixa de fazer. Quando eu vou dar aula de UX ou de interface para algum grupo de pessoas, eu gosto de fazer comparações com coisas que são físicas, ao invés da gente ficar só pensando em termos digitais ou de interfaces de dispositivos digitais. Vou até explicar por quê. A gente não sabe qual é o dispositivo do futuro.
A gente não sabe se vai ser um dispositivo que fica no nosso punho, se é um boné mágico, se é, sei lá, um brinco mágico, se é um negócio que você põe uma dentadura mágica. A gente não sabe o que é, a gente não sabe como é que é a interface. Então é melhor a gente pensar em termos de padrões meio que universais com relação aos objetos, do que a gente pensar em coisas específicas a respeito de uma interface. Então eu vou explicar agora algumas coisas que são mais filosóficas do que dizer simplesmente é melhor você fazer um botão de ação sendo verde. Então imagina o seguinte cenário, você é uma criança pequena e você está andando ali na sua sala da criança pequena, você é uma criancinha, e você vê um objeto, que é um objeto que você não viu ainda, é uma caixa grande assim de papelão. Quando você olha aquela caixa grande de papelão, você chega nela e você fala assim, deixa eu tentar fazer uma coisa com ela, você é uma criancinha. Aí você fala assim, eu vou tentar empurrar. Você não sabe se aquela caixa ela é leve ou pesada, se ela faz barulho quando empurra, se você vai se machucar fazendo isso. Você não sabe ainda se aquela caixa, se você der um chute nela, se a caixa vai voar longe ou ela vai machucar o seu pé. Então, possivelmente, você não vai chegar assim, vida louca pra cima daquela caixa. Você vai tentar fazer alguma coisa meio de leve. Você vai falar assim, deixa eu dar uma empurradinha na caixa. A hora que você dá uma empurradinha na caixa e a caixa se move, você fala, legal, tem uma ação possível pra essa caixa, empurrar. Legal, eu empurro, ela se mexe. Ela dá feedback pra mim quando você empurra. Você empurra, imediatamente ela se mexe. Aí você é criança, então lógico que você vai tentar fazer alguma coisa louca, né? Aí você fala, então eu vou tentar subir na caixa. A hora que você começa a subir na caixa, você começa a apoiar em cima da caixa e percebe que aquela caixa de repente começa a reagir ao seu apoio e começa a ceder. Aí você fala, opa, é melhor eu não subir aqui, porque isso aqui vai quebrar, isso aqui vai amassar. Ou não, ou você é uma criança vida louca e você vai falar, eu vou subir. A hora que você sobe, a caixa desmancha, você cai no chão e começa a chorar. Então agora você entendeu outra coisa daquela caixa. Essa caixa não aguenta o meu peso. Então essas são propriedades da caixa. Essas propriedades da caixa, esse conjunto de ações que é possível você fazer com a caixa, o Norman introduziu no mundo do design, lógico que é sempre o Norman, ele introduziu o termo affordance, que é a propriedade do que é possível um agente fazer com um determinado objeto. Ou seja, você como agente pode fazer o que com o objeto. Por que é importante saber que é aquele agente com aquele objeto? Porque pode ser que uma caixa que eu não consigo empurrar, um outro agente consegue empurrar. Então existe um affordance para mim, diferente de um affordance para outra pessoa. Entenderam? Um cara que é muito forte consegue, de repente, carregar uma caixa que pesa 200 quilos. E eu não consigo. Eu consigo carregar uma caixa que pesa, sei lá, 3 quilos. Então cada um tem um limite das ações possíveis com aquele objeto. Alguns objetos dão pistas a respeito das ações possíveis. São pistas visuais, às vezes, que você bate o olho no objeto e fala, poxa, eu tô vendo uma caixa que é desse tamanho. A caixa tem, sei lá, 2,5 metros por 2,5 metros. Isso me dá uma pista que é impossível eu abraçar aquela caixa. Eu não tenho como segurar aquela caixa, porque batendo o olho ela me dá pistas a respeito do que eu posso fazer para interagir. Eu posso empurrar, mas eu não posso pegar. Essas pistas, o Norman chamou de visible affordance, ou seja, é o affordance visível ou explícito. Então quer dizer, o que esse objeto se dispõe a fazer para mim e o que ele mostra que ele se dispõe a fazer para mim. Aliás, isso tudo ele falou no Design do Dia a Dia, que é um livro sensacional, todo mundo tem que ler. Uma coisa a respeito dos affordances e dos affordances visíveis, que ficou um pouco complicado e algumas pessoas se apropriaram de maneira indevida da palavra ou usaram isso de maneira indevida, fez com que o Norman criasse um texto meio que explicando melhor isso, dizendo que a gente não deveria se preocupar com os affordances visíveis. A gente deveria se preocupar com uma coisa chamada significante, que é exatamente a parte visível do affordance. Então, vou dar um exemplo. Quando você tem uma porta e a porta tem uma maçaneta, então a maçaneta é o affordance visível, é o significante dela. Então aquele significante é um jeito de sinalizar para mim que eu posso ter aquela interação com aquela porta. Quando um designer coloca propositalmente um aviso ou uma cor diferente numa alavanca ou num pedaço da interface, isso ele chamou de significante social, ou seja, ele foi colocado propositalmente para melhorar a significação do affordance possível naquele objeto. Vou dar um exemplo. Você pode ter uma caixa que você coloca um símbolo de taça nela para dizer que aquela caixa é frágil. Ou você pode colocar uma setinha apontando para cima para dizer que ela tem que ser empilhada daquele jeito. Então tem um monte de significados que você coloca, ou seja, plaquinhas que você coloca ali dentro para dizer quais são as ações possíveis ou impossíveis de você fazer com o objeto. As ações impossíveis, aliás, são os anti-affordance. Então quer dizer, são as coisas que eu não posso fazer com o objeto, que é impossível fazer. Ou seja, quando você vê um objeto novo na sua frente, você inspeciona aquele objeto para procurar quais são as pistas para dizer qual o uso possível daquele objeto, o que eu posso fazer com ele. Então você procura pistas nele. Aí você olha uma pista, por exemplo, uma alavanca. Aí você vai lá e pega aquela alavanca. Se a hora que você pega aquela alavanca, você tem um feedback do que você queria fazer, poxa, que legal, deu certo, você fica feliz. Uau, que legal, deu certo. Se a hora que você tenta fazer não dá certo, você vai tentar uma segunda vez. Fazendo assim não dá certo, então eu vou tentar fazer assim para ver se dá certo.
Se na segunda vez deu certo, você fala, legal, aprendi. Tem a ver com aquele negócio que eu falei da intuição, da intuitividade de uma interface ou do objeto. Então eu tentei fazer a primeira vez, deu certo de cara, não deu certo, entendi que não deu certo, vou fazer de novo, agora deu certo, agora eu entendi como é que opera aquele objeto. Se não deu certo a segunda vez, pode ser que alguém abandone o seu produto e comece a usar o produto de um concorrente, porque a pessoa imagina uma ação possível para aquilo que aquele objeto simplesmente não faz. Eu vou dar um exemplo aqui, eu trouxe um objeto para dar um exemplo. Eu não sei se vai ficar super nítido, se vai ficar super visível, isso aqui é uma embalagem de shampoo. Nessa embalagem de shampoo, me permite fazer certas ações com ela. Eu posso pegar ela assim com a minha mão, por exemplo. Eu não posso enfiar ela na minha boca, eu não posso, mas eu posso pegar ela com a mão, eu posso provavelmente segurar ela assim, eu não posso segurar ela assim. A não ser que eu use duas mãos. Bom, como o meu objetivo ao usar o shampoo é pegar o shampoo que está dentro da embalagem, eu entendo que eu tenho que abrir ele. Então eu falo, legal, eu tenho que abrir, então eu não posso quebrar. Eu poderia desrosquear ele aqui, ele desrosqueia. Aí, putz, faz aquela lambança toda. Sorte que eu tirei o shampoo daqui. Mas alguém aqui, o designer foi esperto, ele colocou alguma coisa para sinalizar uma ação possível, que é abrir. Então não sei se dá para ver mesmo na câmera, mas tem aqui um relevozinho onde eu posso encaixar o dedo. Eu falo, eu posso encaixar o dedo. E se eu fizer assim com o dedo, ele abre. Opa! Então ele abre quando eu empurro com o dedo. Então eu falo, legal, entendi que tem uma ação possível, que é abrir a tampa, empurrando por essa coisinha pequenininha aqui, que eu vou tateando para descobrir que eu posso abrir. Então isso é um jeito de resolver o problema de como eu identifico o que eu posso abrir. Eu identifico pelo tato. Aqui tem um exemplo de uma outra embalagem. Aqui é de sei lá o que é isso, sabonete líquido. É a mesma coisa, eu também posso abrir. Então a ação possível é igual. Eu posso segurar, mas na hora de abrir, alguém colocou um sinalizador um pouquinho mais explícito do que o primeiro sinalizador. Aqui o sinalizador para abrir tem uma cor diferente. Então alguém bate o olho e fala, tem uma cor diferente. Então deve ser aqui que é para eu mexer. Então agora a pessoa vem, tem o mesmo encaixe, só que é menorzinho. Aí a mesma coisa, a hora que eu pego, eu abro. Esse eu não vou virar porque aqui dentro tem sabonete, senão vai fazer a maior meleca. Eu tenho dois objetos que me pedem para fazer ações semelhantes, que tem sinalizadores, mas o sinalizador desse objeto daqui é melhor do que o sinalizador desse objeto daqui. Vocês pegaram então qual que é o espírito da coisa? Eu tenho as ações possíveis que eu, como agente, posso fazer e quero fazer naquele objeto, então tem ações permitidas e não permitidas. As ações permitidas eu gostaria de sinalizar para ficar mais fácil para aquele agente, para aquela persona, para aquele cara, para o Pedro, poder operar aquele objeto. Agora, olha a interface do seu celular aí, olha a interface, sei lá, do seu iPhone, do seu Android, olha a interface do Facebook ou do YouTube. Perceberam que algumas coisas são identificadas ou não são identificadas? O problema é que quando a gente está falando de uma interface que é bidimensional, a interface de touch, por exemplo, do teu celular, você pode fazer infinitas ações. Você pode fazer assim com a mão, tacar o dedo, tacar 4 dedos, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Você tem um monte de coisa que você pode fazer, é infinita a quantidade de coisa. Então essa infinidade de coisas, ou seja, infinitos affordances, eu posso fazer 1 bilhão de coisas diferentes, complicam a vida de um designer de interação. Porque você precisa colocar quais são as ações possíveis, eu tenho que identificar as ações possíveis. Provavelmente você vai identificar essas ações possíveis usando então um significante, que eu comentei agora há pouco. Esse significante é um rótulo, uma cor diferente, um sinalizador, é uma bandeirinha que faz com que você entenda que é com aquilo que você vai interagir. Porque você pode interagir com qualquer coisa que está na tela, mas algumas coisas têm ações, outras não têm. E nesse caso, a maior parte dessas identificações que existem na tela, ou seja, você fazer um link ser azul, ou um botão ter um relevo, ou ter uma barrinha lateral do canto do site, são ações que são convenções. Não é uma ação, de repente, que você espera da vida real, é uma convenção que por familiaridade você entende que aquilo se comporta daquele jeito. Você bate o olho naquilo e fala, isso é um botão, eu já vi um botão, então isso é um botão. E tadá, você clica, é um botão e você fica feliz. Só que lembra que o affordance é a ação possível, não é a ação visível. O visible affordance é o affordance visível, é a ação visível. Mas tem ações invisíveis às vezes no site. Vou dar um exemplo que é para vocês ficarem pirando a cabeça. Quando você vê um site que tem o logo da empresa, uma ação que é comum é quando alguém clica no logo, você vai para a home do site. Não é visível, não tem um botão de home, não está escrito home. Quando se clica no logo, vai para a home. É um affordance, ou seja, existe a ação, mas a ação não tem um significante muito claro. Não tem um botãozinho de home, não está escrito ali, clique aqui para ir para home.
é tenso, não é tenso? Então às vezes aquilo está visível, às vezes aquilo não está visível. Então a nossa preocupação, claro que em fazer uma interface que é fácil, é deixar visível quais são as ações permitidas para aquele usuário. Então eu tenho que deixar o mais visível, o mais familiar possível para que aquele usuário consiga pegar e usar a tua interface. E nesse vídeo eu vou fazer a mesma coisa que eu faço quando eu estou falando com os meus alunos. Eu quero deixar uma lição de casa para vocês. Eu quero que vocês reparem, quando vocês forem, por exemplo, num shopping, eu quero que vocês reparem como são as torneiras que tem dentro daquele banheiro do shopping. Porque vocês vão reparar o seguinte, tem torneira que tem um negócio para você fazer assim para abrir. Tem torneira que você aperta para abrir. Tem torneira que você põe a mão para abrir. Tem torneira que você tem que dar um Hadouken para abrir. Então a gente não sabe, mas eu quero que vocês comecem a reparar. Poxa vida, como é que será que alguém resolveu o sinalizador daquilo, o significante daquilo? Como que fizeram? Será que eles tiveram que botar uma placa mesmo? Por exemplo, aperte a torneira para sair água? Então, tipo, é completamente errado isso. Deveria ser óbvio. Alguém deveria botar um controle que tipo, é instintivo usar, que é familiar e que é intuitivo. Aliás, assim, é um dos vídeos que eu tava com mais vontade de fazer. Eu tô guardando esse shampoo aqui faz um tempão pra poder fazer esse vídeo, porque eu sei que é complicado, eu mesmo fiquei muito tempo entendendo as coisas de um jeito, e até entender melhor o que era, o que não era, a parte de significante, a parte de affordancy e de visible affordancy. Então, eu acho que esse vídeo, de repente, vale a pena até ver de novo, e assistir os outros vídeos também, pra quem não assistiu, sei lá, compartilha com os amigos, curte o canal. E aí, eu tô super feliz porque hoje mesmo deu 500 inscritos no canal, então vamos ver se tem mais gente pra se inscrever. Beleza? Valeu e até!